Tudo bem, nós vamos começar aqui as nossas análises, né, sobre... Só tenho 5 minutos para nós fazer a minha exposição aqui, mas eu fiz aqui alguns apontamentos das minhas leituras do primeiro capítulo e também dos capítulos posteriores, tá certo? Então, vamos aqui. Nós observamos aqui contribuições possíveis, dúvidas, e estou com a mente aberta para a aprendizagem e dentro de uma objetivação. Capítulo primeiro, eu destaco algumas ideias do próprio autor, Ratford, onde ele apresenta um resumo na primeira página, destacando a teoria em educação matemática. E eu simplesmente quero destacar. O autor ele começa destacando a questão do que é a teoria em educação matemática e vai dizer que a teoria em educação matemática é algo como um sistema. Sim, ele deixa isso bem claro nos seus apontamentos, destacando que a teoria em educação matemática é algo como sistema. E como sistema, ele possui alguns componentes que ele vai mencionar. E esse sistema ele está sempre em mudança, em transformação, e é constituído com alguns componentes interrelacionados, que ele destaca, dentre eles, destaca três: um conjunto organizado de princípios teóricos, isso ele explicando o que é uma teoria, uma metodologia específica, a teoria das situações didáticas, a teoria da aprendizagem Ausubel também tem uma metodologia, e a teoria da objetivação também tem uma teoria. A sequência FEDAT também tem uma metodologia específica. Então, o autor, o Radford, ele vai nesse primeiro capítulo destacando essa questão. Então, esses componentes interrelacionados, ele trata nesse primeiro capítulo e destaca também como terceiro componente importante questões paradigmáticas de investigação. Logo em seguida, no capítulo, ele desenvolve a ideia do capítulo a partir de uma discussão que começa uma sala de aula de grau 4, né, na província de Ontário, no Canadá. Interessante que essa província, eu dei uma pesquisada, é uma cidade muito desenvolvida no Canadá, uma das mais populosas, tem mais de 300 milhões de habitantes. Salvo me engano, Fortaleza tem mais de 3 milhões de habitantes, Natal se aproxima a 1 milhão de habitantes. Interessante, né? Ele fez essa pesquisa, fez essas investigações numa grande megalópole, né? Imagine eu fazendo minha pesquisa aqui na escola onde eu trabalho, cravada dentro de uma favela. Interessante, é um contraste totalmente diferente, né? Mas eu achei interessante isso que ele colocou. Então ele destaca isso aí. Destaca uma professora, Girox, em sua classe de grau 4. Na verdade, é como se fosse lá no Canadá, eu não entendi no texto, é como se fosse o quinto ano, iniciando aí o sexto ano. Geralmente, os alunos do quinto ano, sexto ano, têm em torno de 10 anos, 9, 10 anos, 11 anos, a partir de 11 anos, 12 anos, no sexto ano. E destaca a questão da generalização de padrões algébricos, que envolvia esse trabalho. Descreve a história de Mark, né, que recebe um cofrinho, né, como um porquinho, interessante, né, e começava a colocar em cada semana $1 e poupar $2 por semana. No final da primeira semana, $3, no final $5, e assim por diante. Então ele destaca essa questão. A professora também distribuiu aos alunos fichas de duas cores, azuis e vermelho, e copos plásticos numerados. Interessante que com esse experimento ele quis destacar a questão da covariação. A covariação é um assunto que ele destaca, é um assunto da estatística, que trabalha justamente a variação simultânea entre dois fenômenos, essencialmente. E ele vai destacar no seu capítulo, principalmente na página 25 em diante, tratando sobre 24, 25, 26 em diante, sobre esse experimento. Destaca questões de pesquisa
Mas no final, o exemplo do cofrinho que eu achei mais interessante foi a questão do. Tratou-se sobre a questão do método, essencialmente, né? Mas do cofrinho, ele destaca lá no finalzinho aqui, deixa eu só pegar aqui, ele diz que o exemplo do cofrinho, no final da passagem, os alunos parecem começar a notar a relação de covariação entre o número da semana e as fichas de vermelhas e azuis. Ou seja, eles começaram a observar essa covariação simultânea que havia nesse experimento sobre o cofrinho e também as fichas vermelhas e azuis. Mas o que é que esse cofrinho, pelo menos o meu entendimento passou para mim, é que, na verdade, ele queria evidenciar fatos da sua teoria. E destaca que cada teoria que se preza, ela analisa fatos, fenômenos. Destaca também, faz uma comparação, destaca duas teorias da educação matemática, a teoria evidenciada pelos princípios do construtivismo de Piaget, e destaca também a teoria das situações didáticas, na qual ele foi muito influenciado, mas não seguiu a concepção da teoria das situações didáticas de Guy Brusseau. Dentre as teorias que eu já destaquei e foi discutida entre o grupo, tive o privilégio de, na Universidade Federal da Bahia, direcionada aí pelo Dr. Hermínio Borges Neto, paguei um semestre essa disciplina, Teorias, Métodos e Investigação de Didática, onde vários professores do Sul, do Nordeste, passei por eles e eles destacavam, nos passaram essas reflexões, esses estudos sobre a teoria dos campos conceituais, teoria dos registros de representação semiótica, teoria das situações didáticas, destacando a importância dessa teoria. E aqui eu destaco da questão da teoria das situações didáticas. Uma teoria de situação didática se caracteriza pelo jogo de interação do aluno com os problemas colocados pelo professor, totalmente diferentemente da teoria da objetivação de Louis Radford. Enquanto que a teoria das situações didáticas, como também outras teorias, frisa e destaca o protagonismo do aluno, sim, a teoria a teoria da objetivação também destaca a autonomia. Então, esse é um ponto convergente tanto da teoria das situações didáticas como também da teoria da objetivação, a questão da autonomia. Eu estou sendo um pouco apressado aqui porque a professora Valdir disse, não, você tem só 5 minutos. Então, estou sendo um pouco rápido aqui. O fato esse primeiro capítulo, ele traz esse desenho, né, da apresentação da teoria da objetivação nos apontamentos do teórico Louis Radford com sua teoria da objetivação. Então, ele termina lá no final, já destacando a teoria da objetivação, destacando a questão das suas principais fontes que eu destaco aqui, da teoria da objetivação, não se baseia nas concepções de Kant e também de Piaget, mas em Hegel, Vygotsky, Leontiev, Luria, e também outros psicólogos de tal como Rubinstein. Na prática, isso significa que os conceitos do saber, ensino e aprendizagem, que vão ser refletidos mais em capítulos posteriores, destaca a importância, né, dessa tradição que influenciou a questão das concepções construtivistas e também da teoria das situações didáticas, diferentemente da teoria da objetivação. Então, em síntese, o que o autor Radford, nesse primeiro capítulo, trata é exatamente sobre isso. E já na página 38, já terminando o capítulo, ele destaca uma coisa que eu achei muito importante, que vai permear toda a discussão destes capítulos na teoria da objetivação. A teoria da objetivação situa-se num projeto educativo diferente, vê o objeto da educação matemática como um esforço político, social, histórico, cultural, que visa a criação dialética de sujeitos reflexivos e éticos que se posiciona criticamente em discursos e práticas matemáticas históricas atualmente constituídas. Em síntese, ou seja, ele traz para o contexto dos conhecimentos da educação matemática, uma matemática não mais engessada, mas uma matemática não do ponto de vista construtivista, mas do ponto de vista do encontro com o outro. É por isso que a teoria da objetivação. Então é isso. Até a próxima.